Somos todos filhos da mesma terra, num mundo onde as fronteiras geográficas se tornam tênues, diante da imensa rede de interdependência humana. Ainda assim, ressoam palavras arcaicas, venenosas, provenientes de homens de paletós, ocupantes de altos cargos, portadores de microfones, homens que em pleno século XXI se permitem sugerir que africanos devem ser expulsos da Europa, como se o simples facto de existir em solo estrangeiro fosse um crime. Como se pertencer a uma ancestralidade humana comum pudesse ser apagado pelo medo, pelo preconceito. Mas que floresta é essa? Para onde se deseja mandá-los? É preciso lembrar, aquela floresta é a origem da humanidade, mesmo a savana, onde nossos ancestrais deram os primeiros passos, onde se acendeu o primeiro fogo, onde surgiram as primeiras perguntas sobre o céu estrelado. Essa floresta não é um exílio, é um altar. É de lá que nasce a luz do ser humano. Se há um berço da humanidade, é a África. Se há uma raiz da diversidade cultural, é africana. Se há uma fonte de sabedoria ancestral, ela jorra da terra negra, do continente mãe. Negar isso é repudiar a verdade fundamental da existência, negar a nossa própria identidade coletiva. A cor da pele, tantas vezes usada como pretexto para a exclusão, é apenas um código biológico, inscrito pela evolução para adaptar o ser humano ao sol, à latitude e ao clima. O pigmento não define grandeza, não define dignidade. É superfície, nunca essência. Entretanto, a história, tantas vezes reescrita por vencedores, tenta apagar feitos das civilizações africanas. O Egito Antigo não foi uma ilha, foi berço da matemática e da geometria. Segredos usados para erguer as pirâmides, medicina dos papiros antecipou técnicas cirúrgicas e tratamentos reverenciados até hoje. Reinos como Axum Mali e Grande Zimbábue foram centros de comércio, cultura e tecnologia. Rivalizavam com qualquer cidade europeia da época. E quando o Ocidente proclamou sua supremacia, estendeu cruzadas de pólvora, escravidão e colonialismo. Destruiu corpos, destruiu mentes, destruiu culturas, impôs narrativas que ainda nos aprisionam. Décadas após a independência formal, a opressão não desapareceu, apenas se reformulou, transformou-se em dívida, em instituições predatórias, em controle financeiro, exploração insaciável dos recursos naturais, o coltan do Congo, o petróleo da Nigéria, os minerais raros, convertidos em propriedade estrangeira, por acordos que ignoram a dor dos povos. Enquanto isso, discursos racistas e xenófobos reaparecem, disfarçados de liberdade de expressão, disfarçados de orgulho nacional. Líderes como Pat Robertson deixaram teocracias brancas simbólicas, que ainda alimentam o ódio. Essas palavras não morreram, foram recicladas, foram celebradas. Mas a resistência floresce. Lagos é um polo tecnológico. Nairobi ecoa com projetos sustentáveis. A África não é vítima passiva, é uma força vital. É promessa de futuro. A verdade é paciente. O solo africano guarda memórias das lágrimas, das esperanças, das revoltas, dos silêncios. Chegará o dia, breve ou distante, em que as catedrais do poder e da arrogância se curvarão diante das raízes, das selvas, do sagrado ancestral. E nesse dia, a humanidade reconhecerá a si mesma, porque não somos divididos por cor, nem por credo. Somos unidos pela origem comum, pela jornada partilhada. Para além das vozes que dividem, permanece a pulsação do humano, eterna, invencível. Somos todos filhos da mesma terra.